É comum na época do Natal as pessoas se queixarem de brigas na família ou brigas no casal, né, por diferentes motivos. Às vezes as pessoas se queixam, por exemplo, sobre as decisões sobre onde se passa a véspera do Natal, onde se passa o almoço do dia do Natal, quanto tempo se ficou na casa de um, se ficou na casa do outro, né? Então são brigas muito comuns e que às vezes levam a temperatura esquenta, né? A coisa se fica mais exacerbada e isso pode levar a rupturas muito maiores, pode levar a grandes mágoas, ressentimentos, né? E do ponto de vista da psicanálise, essas brigas elas não são tão difíceis de explicar, no certo sentido. Elas não são fruto de um acaso, que aconteceu por acaso nesse período. Isso porque o Natal é um período que mobiliza sentimentos de amor e de gratidão, né? Santa Claus is coming to town. He sees you. Né? E acontece que, do ponto de vista de uma psicanalista chamada Melanie Klein, uma autora muito importante da história da psicanálise, a gratidão é um sentimento que a gente só atinge depois de um longo processo de desenvolvimento emocional, né? A pessoa tem que superar diversas dificuldades para chegar a atingir a gratidão, né? Quando a gente pensa em Natal, é comum a gente pensar em expressões de gratidão, né? Por exemplo, comprar presentes para a família, mandar e-mails carinhosos, né? Mensagens carinhosas, fazer cartões, né? Com palavras de amor, de carinho, né? Fazer festas na empresa, festas nas casas, né? Então isso mobiliza muito as pessoas, né? Acontece que até se atingir a gratidão livre de bloqueios e livre de inibições maiores, né, a pessoa tem que superar certas dificuldades, como o ciúme, como a inveja, como a depressão. Vamos falar um pouco do ciúme, né? O ciúme nem sempre aparece de forma clara, né, explícita. Ele pode surgir de uma forma disfarçada, velada. Então, às vezes, um pai ou uma mãe se queixa com o filho ou a filha porque ele vai passar o Natal na casa do namorado ou da namorada, ou vai passar o Natal numa viagem qualquer com os amigos da faculdade, né, os amigos do trabalho, né? Então, isso vem de uma forma meio velada, mas muitas vezes é motivado pelo ciúme mesmo, né? Outro caso interessante, né? Às vezes o casal fica tentando contabilizar, às vezes até secretamente, né? Uma das pessoas do casal fica pensando assim, bom, vamos ver quantas horas eu vou passar na casa da minha sogra ou do meu sogro, porque aí depois eu vou tentar fazer com que seja um tempo igual ou maior na casa dos meus próprios pais. Eu vou tentar encontrar argumentos para tentar de algum modo manejar essa situação para que eu consiga o que eu quero, né? E muitas vezes isso envolve ciúme, né? O sentimento de ciúme, né? Que às vezes não está muito claro. A inveja nem sempre ela é clara, né? Ela surge muitas vezes de forma disfarçada, né? Então, às vezes quando ela é clara, a gente pode ver, por exemplo, no comportamento de um adolescente que ele se queixa porque ele se mostra irritado porque um primo ou uma prima ganhou um celular novo, né? Um celular que ele adoraria ter e é muito caro, né? Então aí fica mais ou menos fácil da gente observar a inveja. Às vezes você vê a inveja surgindo, por exemplo, numa argumentação aparentemente racional, né, de alguém que diga que o coordenador ou o gerente da sua empresa ou o diretor mesmo, eles não têm lá muito gabarito. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go. Às vezes, um outro exemplo sobre a questão da inveja, você pode, às vezes, numa festa de Natal,
duas pessoas estão fazendo uma fofoca a respeito de um cunhado ou uma cunhada que conseguiu uma conquista profissional interessante. Vamos inventar aí um exemplo, talvez eles tenham uma pequena empresa que começou a crescer, a se expandir, né? E as pessoas começam a fazer comentários, tentando desmerecer aquela conquista, né? Dizendo que essas pessoas não têm tanto gabarito assim, que tiveram sorte, ou alguma coisa desse tipo, né? Quer dizer, tentam encontrar um argumento para, na verdade, para tentar justificar um sentimento que às vezes nem está muito consciente para aquela pessoa, um sentimento inconsciente de inveja. Outro sentimento difícil de superar é o sentimento da depressão. Não é raro a gente ouvir pessoas dizerem que o Natal é uma festa triste. Do ponto de vista da psicanálise, as festas não são nem tristes nem alegres, depende de como cada um vive essa festa, né, ou essa celebração, né? Então, às vezes as pessoas que falam que o Natal é uma festa triste estão se referindo por exemplo, à constatação que a infância passou, né, que a infância não volta mais, né? Outras pessoas se referem à depressão motivadas pelo sentimento de perda de um ente querido, alguém que veio a falecer, por exemplo, né? E do ponto de vista da psicanálise, não há nada de errado, pelo contrário, é muito natural e é muito saudável as pessoas sentirem tristeza, né? O problema é quando a depressão predomina, né? De modo que a pessoa não consiga curtir o Natal, né? Ela não consiga estar feliz no Natal porque ela fica presa a sentimentos de perda, né, de um passado que já passou, né, e que no mundo mental dessa pessoa está tudo muito presente, ela não consegue se abrir para o tempo presente, para a felicidade do encontro com o outro, do amor, do Natal, enfim, né? A psicanálise, ela tem por objetivo auxiliar as pessoas a superarem essas dificuldades, sejam elas ligadas ao ciúme, ou à inveja, ou à depressão, para que ela possa viver feliz, viver melhor, né? Inclusive no Natal. Um bom Natal! Eu sou o professor Cláudio Bastidas. Se você quiser conhecer mais vídeos ou mais textos, por favor acesse o site www.consultoriopaulista.com. Obrigado. And checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is